Louvado seja o nome do Senhor, amém? Querido, hoje é culto de ensino, um culto que nós vamos sentar para aprendermos a palavra do Senhor, para nos tornarmos discípulos de Jesus. Existe uma diferença muito grande entre o discípulo de Jesus e o seguidor de Jesus. O seguidor, ele segue Jesus pelo pão, pelo peixe, pelo milagre, pela bênção, pela vitória, pela cura. Mas o discípulo, ele segue porque quer aprender. Aleluia! Glória a Deus! Então, existe o seguidor e o discípulo. Hoje nós vamos falar o que Jesus quis nos ensinar quando ele diz: fazer isto em memória de mim. Pode passar o slide lá, eu quero que você acompanhe. Pode ficar sentado, irmãos. Hoje é culto do ensino. Amém? Já ensinei para vocês que a maior reverência é a palavra de Deus. Aleluia. Ela não é a externa, não é a visível, mas é aquela que é vivenciada no dia a dia. Não adianta nós ficarmos de pé em reverência à palavra se não a obedecemos. É verdade. Jesus quer mais que você obedeça do que você fique de pé diante dela. Verdade. Ficar de pé diante da palavra, isso aí é só uma reverência externa. Mas o que vem do coração é você desejar aprender, desejar praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós vamos começar a ler a passagem que fala da ceia, que você sempre, quando vai participar da ceia, você sempre começa a ler do versículo 23 para baixo. Só que todo texto ele tem um contexto, e hoje eu vou ensinar para vocês qual é o contexto da ceia de Corinto. O que estava acontecendo em Corinto? Que ceia era essa? Que tipo de reunião era essa? Que tipo de culto era esse? E o que esse culto significava? O que ele significa? O que o apóstolo Paulo quer que nós venhamos aprender para aplicar na nossa vida acerca da ceia do Senhor? Então eu quero que você preste atenção. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Se você quiser acompanhar aqui, você pode acompanhar e ler comigo. Paulo, no versículo 17, ele começa dizendo assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, ou denunciar, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para melhor. Aí nós temos que fazer a pergunta para entender esse versículo. Qual era o ajuntamento que era para pior, mas não era para melhor? 1 Coríntios capítulo 11, verso 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais da congregação, há entre vós dissensões ou heresias, e em parte eu creio. Por que Paulo cria em parte que estava havendo um problema sério na igreja de Corinto? Nós vamos descobrir. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são retos, ou puros, ou sinceros, ou aprovados, se manifestem entre vós. Aí nós temos que perguntar: quem se manifestaria através das heresias aos coríntios? Por que Paulo disse que era bom que havia heresia em Corinto? Seria heresia uma coisa boa para Paulo desejar? Por que Paulo desejou que era bom que houvesse heresia? É algo que a gente tem que descobrir para poder entender o texto. O versículo 20: assim que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, o capítulo está falando da ceia do Senhor, mas Paulo está dizendo que quando eles estavam se reunindo, quando está havendo esta assembleia, não era para comer a ceia do Senhor. Se não era para comer a ceia do Senhor, era para quê? Para que eles estavam se reunindo? O que estava acontecendo? Hoje nós vamos descobrir. Versículo 21. Porque comendo cada um adianta-se a comer. Ou seja, comendo cada um adianta-se a comer. Toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro está embriagado. O que era a sua própria ceia no contexto? A nossa ceia que fizemos na igreja é a pastora que prepara o vinho, é a pastora que prepara o pão para servir os irmãos. Mas aqui não.
aqui nesta ceia, cada um tomava a sua própria ceia. Que ceia era essa que cada um tomava? E se antecipava, e até se embriagava. O que eles estavam tomando que levava eles a se embriagar? Você já parou para pensar? O que eles estavam tomando que levava eles a se embriagar? Versículo 22. Não tende, estás acompanhando aí? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a congregação de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não vos louvo pelo que nesse contexto? Por que Paulo não louvava a reunião, a assembleia, o culto que estava acontecendo na igreja do Cristo? Por que Paulo não louvava? Por que Paulo não concordava? Pelo contrário, vocês vão ver que ele condenava este culto. Versículo 23. E aí começa o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei e entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo recebeu o que e de quem? Ele diz que recebeu do Senhor. Mas ele recebeu o que? Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, peguem, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o copo, dizendo: este copo é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto o quê? O que Jesus, quando Jesus disse isso, fazei isto em memória de mim, você precisa perguntar para si mesmo quando está lendo: fazer isto o quê? O que Jesus está dizendo que era para fazer? Isto o quê? Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este copo, anunciais ou denunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o copo do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí você precisa perguntar: quem é o copo e o sangue do Senhor nesse contexto? O pão e o vinho, quem é? O que simboliza isso? Versículo 28. Examine-se, prove-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste copo, dentro do contexto. Que pão é esse e que copo é esse? E quem que estava tomando ou comendo aquela ceia indignamente? Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é beber indignamente dentro do contexto? Não discernindo ou não diferenciando o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor nesse contexto? Versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disto o quê? O que estava acontecendo que levava muitas pessoas a ficar fracas, muitas pessoas a ficar doentes e muitas pessoas até morrerem dentro da igreja de Corinto? Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgar qual o comportamento desse contexto? O que a igreja precisava se julgar? O que a igreja estava fazendo que precisava haver um auto-julgamento? Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual o comportamento aqui estava sendo semelhante ao mundo, dentro do contexto desta reunião que nós hoje entendemos que era a ceia de Corinto? O que estava acontecendo no meio desta ceia, durante essa ceia,
que era algo semelhante a algo mundano. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Era para comer o quê? E era para esperar quem dentro desse contexto para comer? Quando Paulo está dizendo, vocês devem esperar um pelos outros, era para esperar quem? Quem que deveria esperar para comer? Versículo 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas os ordenarei quando for ter convosco. Quem dentro desse contexto deveria comer em casa, para não ir para a igreja, para se autocondenar? Quem deveria comer em casa? Hoje vocês vão descobrir que ler a Bíblia sem ter um método de interpretação leva você a não entender nada, a você não compreender bolufas nenhuma do que o escritor estava escrevendo e o que o escritor quer nos ensinar. Tá? Dentro da introdução eu coloquei assim: respeitando o conceito de fé de cada pessoa, eu quero trazer uma verdade que poucos entendem e praticam na essência de sua mensagem tipológica da ceia e figurada. Estudando os originais bíblicos, quando eu falo de originais, eu estou falando estudando na forma que a Bíblia foi escrita, que é o grego, e eu cheguei à conclusão que a ceia, não santa ceia, porque não existe a palavra santa ceia na Bíblia. Esse negócio santa é por conta do homem, santa é por conta do costume da igreja. Você não encontra a palavra santa ceia escrito na Bíblia. O que você escrito é uma palavra grega chamada deipinon, que significa jantar. Era uma janta, não tinha nada de santa. Pelo contrário, Paulo disse que era algo para condenação e não para santificação. Paulo inicia o capítulo 11 de Corinto louvando a igreja de Corinto. De repente ele para repentinamente e ele começa o versículo 11 tratando de um assunto que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí nós começamos o versículo 2, que diz: eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e guardais minhas instruções, tais como os vou-las transmitir. Paulo os louvava pelo quê? Aí nós vamos fazer essa análise, capítulo 11. Paulo vinha os louvando por seu procedimento de obediências às suas instruções. Mas no versículo de número 17, ele para de louvar a igreja de Corinto e desce a madeira em um comportamento totalmente anticristão que estava acontecendo dentro da igreja. E que hoje acontece dentro das nossas igrejas, mas acontece muito, e nós não percebemos. E achamos que participamos da ceia, comemos pão, bebemos suco, e está tudo certo. Que nós estamos cumprindo a lei do Senhor, e que Deus está muito feliz conosco, está muito alegre conosco, e que nós somos muito crentes. E vamos descobrir hoje que não somos crentes coisa nenhuma. Somos iludidos, enganados, alienados, porque não sentamos para aprender, para entender e compreender a vontade do Senhor. E eu vou provar isso pela Bíblia sua. Hoje você vai ler comigo e você vai entender. Aí o versículo 17 ele começa a descer a lenha na igreja de Corinto. Ele diz: porém eu vou denunciar, não vos louvo. Eu tenho uma denúncia contra vocês. Eu tenho algo contra vocês. Eu vou denunciar algo grave que está acontecendo na reunião de vocês. Porquanto vocês se ajuntam, ou seja, havia um ajuntamento, havia uma reunião na igreja, que Paulo diz que não era para melhor, não estava trazendo edificação, não estava trazendo bem para a igreja, mas era para pior. Aí nós temos que, quando lemos a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você tem que fazer essas perguntas. Poxa,
Paulo está dizendo que ele está denunciando, que ele está indo contra a igreja. Mas eu preciso descobrir o que é isso. O que Paulo estava chateado com a igreja de Corinto? Aí você tem que perguntar, qual era o ajuntamento que era para pior e não para melhor? Aí você precisa estudar. Paulo não concordava com o procedimento de muitos coríntios diante de uma festa mensal realizada em Corinto, chamada Festa do HP, ou Festa do Ágape, Festa do Amor, e confraternização entre ricos e pobres em Corinto. Então, o que estava acontecendo em Corinto, mensalmente, não era a Pêssah, não era a Páscoa. A Páscoa, ela era anual. Quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim para os discípulos, ele estava falando para os discípulos assim, ó, ano que vem, quando vocês comemorarem a Pêssah, a Páscoa, vocês vão fazer isto em memória de mim. Aí vocês vão entender qual é a memória. Paulo vai trazer aqui claramente o que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque ele usa a Pêssah para dar uma lapada na igreja de Corinto e denunciar aquilo que levava ele a não louvar a igreja de Corinto. E nós hoje lemos a Bíblia sem entender o que está por trás do que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. E então essa festa era uma junta panela, ou seja, a igreja se reunia e havia vários grupos sociais, havia os ricos, havia os pobres, havia os classe média, e cada um trazia um prato de comida. Uns traziam alimento, outros traziam um churrasquinho, outros traziam, vamos dizer assim, hoje vamos colocar um pastelão, outro trazia um pastel, outro trazia coxinha, outro trazia um feijão, outro trazia uma costela assada, outro trazia, e uns traziam vinho, e assim por diante, e fazia uma grande festa. E todos se juntavam uma vez por mês. Esta era a ceia de Corinto. Por isso que ceia, quando fala ceia para vocês, vem na mente de vocês, né? Essa ceia que nós participamos, que foi ressignificada, que é um pouquinho de vinho. Não, a palavra é deipo, é janta mesmo. Era para comer, é para encher o pança mesmo. Não é para tomar um suquinho só não, era para encher a pança. Vamos continuar aqui. Aí no versículo 18 ele diz: porque antes de tudo ouço, ou seja, alguém estava falando, né, para Paulo, que quando vocês se ajuntam para esta festa, na congregação, e isto era numa casa, porque não pense que a igreja de Corinto se reunia num templo. A igreja não se reunia em templo. Quando você lê 1 Coríntios, Tessalonicenses, todas essas igrejas, nenhuma tinha templo. Todas eram em casas. Somente no ano 250 é que se constituiu a primeira igreja cristã em Duroerópolis, na Síria. As igrejas se reuniam em casas, até em catatumbas. Eles se reuniam quando eles eram perseguidos. Então havia na comunidade, alguém da comunidade cedia um local e ele se reunia. Em Corinto, muitos eram feitas essas reuniões na casa de Priscila e Áquila, que cediam suas casas para a igreja ali se reunir. Então essa era a ceia de Corinto, tá? E o versículo 18 diz que eu ouço que há entre vocês dissensões, e em parte eu creio. Por que em parte Paulo cria? Porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja que deu muito problema para o apóstolo Paulo. Era uma igreja que uns acreditavam em Cefas, outros acreditavam em Paulo, outros acreditavam em Apolo, outros acreditavam em Jesus. Então havia 4 grupos. E o versículo 19, aí Paulo diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são retos, ou puros, ou sinceros, ou aprovados,
se manifeste entre vós, que se manifestaria através da heresia em Corinto. Aí você precisa entender o que significa a palavra heresia. Hoje heresia para você é tudo aquilo que vai contra a Bíblia, né? Mas aqui a palavra heresia, ela significa facção. Então aqui Paulo está dizendo assim, é bom que exista grupos dentro da igreja que se manifestem para que os retos e sinceros vejam quem são crentes verdadeiros, quem são os crentes sinceros. Por quê? Porque quando havia esta reunião, que vocês vão entender mais na frente, o que acontecia? Havia um grupo que não gostava dos pobres, porque muitos que vinham nessa festa, eles não tinham nem o que comer, então eles não traziam nada, eles não traziam nem um prato de comida, eles iam lá só para comer, porque eles estavam necessitados, então eles iam lá só para comer. E havia um grupo, uma facção, que não gostava de repartir o pão com os necessitados, com aqueles pobres, que eles não gostavam. E o que eles faziam? Vocês vão ver mais adiante, nós vamos ler, que eles se adiantavam e não esperavam os pobres chegarem, mas pelo contrário, eles comiam tudo antes, eles bebiam tudo antes, e na sua gulosice de não querer repartir, eles chegavam a encher a cara. Eles saíam do culto, irmão, todos bêbados, tropeçando, bêbados, borrachos. A palavra aqui é metussen no grego, é bêbados mesmo. Eles saíam bêbados do culto, daquela reunião, daquela festa, para não repartir com aqueles que eram mais necessitados. Aí você vai entender a continuação do versículo, que diz assim, ó: quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí vocês vão entender por que Paulo diz que quando vocês se reúnem nessa festa, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor, Jesus repartiu o seu pão. Na ceia do Senhor havia a palavra koinonia, comunhão, que quer dizer, irmãos, a comunhão. E essa comunhão, que é a palavra comunhão, que significa a unidade do corpo. E o que Jesus disse quando ele disse assim, ó: me repartam, fazer isto em memória de mim, me repartam. Vocês vão entender que Paulo, ele usa a peça de forma comparativa para dar uma lapada na igreja de Corinto, que não estava se reunindo para ceia nenhuma. Preste atenção no que está escrito: quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia, a deipo, a janta do Senhor. E o que não era a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela nunca seria uma ceia onde não houvesse a comunhão, a solidariedade, o amor, o repartir do pão para com aqueles que não tinham. Versículo 21. Aí Paulo começa assim: comendo cada um, adiantando-se a comer, toma antecipadamente a sua própria ceia. Sua própria ceia. Que sua própria ceia? Que ele levou, que era para repartir com todos. Mas havia um grupo que não gostava de repartir com os pobres. Eram os metidos à besta. Eram aqueles que não gostavam de fazer trabalho social. Só que olha o nome da festa: festa do HP. HP era a festa do amor. Ela foi feita, essa festa, para haver o repartir, a comunhão. Mas havia um grupo que Paulo dizia: eu não vos louvo, porque há no meio de vocês uma facção, um grupo, um bando de crente de fachada, que pensa que é crente, que não reparte nada com ninguém.
que são uns mão mirrada, que não estende a mão para ninguém. Pelo contrário, a comida está ali, e quando os pobres chegam não tem mais nada, comeram tudo, beberam tudo, a ponto de se embriagar, deixando os pobres sem nada. Aí no versículo 22, diz assim, Paulo diz para eles: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ele pergunta para esse grupo: vocês não têm casa para vocês comer, para vocês virem aqui para desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Por que vocês não comeram em casa? Se essa festa era a festa do amor, por que vocês não comeram em casa para vir aqui deixar os pobres comerem? Mas vocês fizeram o contrário. Vocês vêm aqui para desprezar os pobres, para envergonhar os pobres, para envergonhar aqueles que não têm nada, comem tudo e enchem a cara, deixam os pobres sem nada. Que vos direi de vocês? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Não nos louvo no que nesse contexto? Paulo não louvava a igreja por causa do desprezo aos necessitados. Paulo não louvava a ganância gulosa deles, a insensibilidade com os menos favorecidos, o orgulho apodrecedor esses ricos metidos a besta, da arrogância soberba diante dos necessitados, achando, porque tem gente que acha que tem dinheiro, é melhor do que quem não tem dinheiro. Quem tem um carro bom, acha que é melhor do que quem tem um fusquinha. Mas não sabe ele, que quando morrer, vai todos para o mesmo lugar. E que todos nós somos pó, e ao pó retornaremos. Aleluia. Não somos mais do que ninguém. Podemos ter mais do que alguém, mas isso não nos torna melhor do que ninguém. Por isso que Paulo, irritado, diz: eu não vos louvo. Vocês, igreja de Corinto, estão pecando. E esta é a ceia que todo mês, a Santina não usa esse texto, mas a maioria das igrejas usa, mas não explica. Usa, mas não ensina. Usa, mas não mostra o que Paulo queria dizer quando ele disse para a igreja de Corinto, usando o exemplo de Cristo para eles, que Cristo, na noite que foi traído, ele repartiu o seu pão até com aquele que era seu traidor, aquele que o traiu. E ele está dizendo para a igreja de Corinto: e vocês não repartem com aqueles que não têm, pelo contrário, vocês os desprezam, vocês os envergonham, porque vocês não são crentes de verdade. Aí adianta você vir aqui tomar a ceia, tomar um pouquinho de suco, comer um pão e ter uma mão mirrada para ajudar um necessitado, para ajudar um pobre, para ajudar uma causa da igreja, para ajudar uma necessidade da igreja. Igreja eu falo povo, igreja eu falo pessoas, porque igreja não é prédio, igreja são pessoas. Como que eu não posso ver um membro do meu corpo doente, machucado? Você não corre lá quando você vê o seu dedo machucado? Você não corre lá para botar um remédio para sarar, porque você gosta de ver o seu dedo sarado? Assim é no mundo, na igreja. Cada um de nós somos membros individualmente do corpo de Cristo, e cada um de nós estamos ligados à cabeça que é Cristo. E cada membro, se um estiver doente e eu não sentir a dor dele, eu estou morto. Eu estou insensível, eu estou anestesiado. E Paulo aqui está dizendo: este grupo não entendia e compreendia o que é ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja, ser membro de um corpo. E eu fazer de tudo para que esse corpo cresça, fazer de tudo para que esse corpo cada vez mais se engrandeça para a glória de Deus. Mas hoje o que eu vejo é membro contra membro, é membro falando mal de membro, é membro contra pastor, é pastor contra membro, é uma brigaceira só, e não entendendo que nós estamos todos no mesmo barco. E se não remarmos todos para o mesmo
sentido, o nosso barco não sai do lugar. O corpo só cresce quando todos os membros dos corpos funcionam. Se a tua perna não funcionar, tu não trabalha. Se o teu cérebro não funcionar, tu não trabalha. Tu não frutifica, tu não produz. Se o teu braço não te ajudar, tu não também produz. Ou se produz, vai produzir com dificuldade. Você é membro de um corpo. E quando você assume sua responsabilidade neste corpo, faça aquilo que lhe cabe fazer. E a Bíblia ensina o que te cabe fazer. Seja uma árvore frutífera. Seja um sal que salga, que tempera. Seja uma luz que brilha. Seja um soldado que milita de forma legítima, que não se embaraça com os negócios da vida. Seja, querido, um embaixador de Cristo, que represente a Cristo. Aleluia. Que reflita o amor de Cristo, a bondade de Cristo, o amor dele, a compaixão dele. Porque Paulo disse, olha, Cristo na noite que foi traído, igreja de Corinto, ele não tinha obrigação nenhuma de repartir o seu pão. Ele não tinha obrigação nenhuma de repartir o seu vinho. Mas ele pega do seu pão, ele pega do seu vinho. Todos já haviam comido, mas Jesus guardou para dar uma lição para os discípulos. Este é símbolo do meu corpo, que será repartido entre vós. Aleluia. E este é símbolo do meu sangue, que será derramado por vós. Aleluia. Aí diz, peguem. E quando eles estavam pegando o pão, ele diz, agora repartam. Aí vem Pedro, quebra, dá para Bartolomeu, Bartolomeu para Filipe, e assim vai indo, até para o traidor. E quando eles estão fazendo isso, eles estão repartindo o pão, Jesus disse, eles vão fazer isto em memória de mim. O quê? Vocês vão me repartir. Porque o corpo de Cristo não foi esquartejado na cruz. Foi? Foi um pé para um lado, cabeça para o outro? Foi? Não foi, né? Porque isso é uma metáfora. Isso é um símbolo. E Paulo usou esse símbolo, dizendo, olha, Jesus na noite que foi traído, repartiu o seu pão, até com aquele que lhe traiu. E vocês desprezam os necessitados. Fazem uma festa do amor. Mas quando os pobres chegam para comer, encontram um bando de crentes bêbados, quase vomitando de tanto comer, porque odeiam os necessitados. São mão mirrada, não querem ajudar ninguém. Esse é o contexto quando você lê 1 Coríntios. Essa é a realidade. É isso que Paulo quer passar. Só que você dificilmente vai encontrar um líder que ensina isso para vocês. Ele vai pegar o versículo 23 e vai começar a ler dali para frente. Porque o contexto está antes. Paulo descendo a lenha. E depois Paulo pega o exemplo da peça, da Páscoa. Na noite que Jesus foi traído, na Páscoa. E ele diz, olha, Jesus repartiu e vocês não repartem nada. Quer ver como a coisa vai piorar? Vamos para frente. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei e tal. Paulo recebeu de quem? Aí vamos dizer, de quem que Paulo recebeu? Aí você pode dizer assim, Paulo talvez leu Mateus. Talvez Paulo leu Marcos. Talvez Paulo, eu estou sendo rápido por causa do tempo. Talvez ele leu Lucas. Por isso que ele falou, na noite que Jesus foi traído, ele tem dado graças. Porque se você pegar a narrativa de Paulo e a narrativa de Lucas, ela é idêntica. Se você pegar a narrativa de Marcos e de Mateus, elas não são idênticas. Aí você pode pensar assim, dizer assim, então, Paulo copiou de Lucas. Por isso que é bom você sentar para aprender. Eu vou fazer uma pergunta. Quem foi escrito primeiro? 1 Coríntios ou Lucas? O que você acha?
Acha que é Lucas? Acho que é Lucas. Eu acho pra você. Primeira Coríntios? Acho. Então vamos lá. Os primeiros escritos do Novo Testamento são, primeiro, as 7 cartas autênticas de Paulo e as 6 cartas de seus discípulos. Não foi todas que Paulo escreveu, pastor? Não. Paulo escreveu 7 cartas. Só que os seus discípulos depois escreviam as cartas e colocavam o nome dele. Por quê? Para dar uma envergadura maior na circulação e na aceitação da carta. Mas quando você faz uma comparação do DNA da escrita, você vê que não foi Paulo que escreveu. Tanto é que existem coisas em Timóteo, em Efésios, que contrariam a Paulo. É como se Paulo estivesse escrevendo contra ele mesmo. Mas não é. É porque são escritos em diferentes situações, em diferentes comunidades, defendendo diferentes debates teológicos. Aí eu coloquei aqui, ó, primeira carta escrita de Paulo, Tessalonicenses, segunda Filipenses, depois vem Coríntios, depois 2 Coríntios, depois Gálatas, depois Romanos, depois Filemão. Aí vem as Deuteras Paulinas, escrita pelos seus discípulos. 2 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Aí nós temos outras cartas que foi escrito em 65 a 70 e 65 a 90, Apocalipse. Agora os evangelhos, veja os evangelhos. Os evangelhos começaram de 65 a 73, 80 a 90, 80. Lucas foi escrito praticamente, alguns acadêmicos, em 100 e pouco. Então, se alguém copiou alguma coisa de alguém, foi Lucas que copiou a tradição de Paulo. E de onde que Paulo tirou isso? Diga comigo, evangelho oral. Quem sabia o que é o evangelho oral? O que é evangelho oral? Alguém sabe? Ele é a Bíblia? Não, evangelho oral. Existe um evangelho oral. Por isso que existem muitas coisas escritas na Bíblia que são hipérboles. Por quê? Jesus ele morre em 33. A primeira, morre em 33. A primeira epístola, ela é escrita em 50. 27 anos depois. Esses 27 anos não tinha evangelho, não tinha carta, não tinha nada. A não ser o Antigo Testamento e os livros apócrifos. Como que o evangelho correu? Oralmente. Os que foram enviados por Cristo, eles pregavam de boca a boca, que nem as pessoas hoje saem na rua pregando o evangelho. E tu sabe que quando uma pessoa vai contar uma história, tu conta uma história para a pessoa aqui, esse quando vai contar para aquele, já acrescenta um pouquinho. Esse que vai contar para aquele, já acrescenta um pouquinho. O outro que vai contar para o outro, já acrescenta mais um pouquinho. Agora você entende por que você lê coisas no evangelho que parece que não é verdade? Por causa da oralidade. Então quando você lê a Bíblia, você tem que entender que esses textos eles foram escritos, tá? Que nem o evangelho aqui, ó, de 90, foram 70 anos depois. E olha o que o evangelho de Lucas coloca em seu prólogo, que ele escreveu, olha aqui, ó, preste atenção aqui, ó, o evangelho de Lucas coloca assim, ó, que ele escreveu o evangelho não por aquilo que ele viu, mas por aquilo que ele investigou e ouviu. Ele pegou pessoas que tiveram experiências, que contavam esses causos, e ele ia anotando. Então ele fez uma lista. Talvez tem coisa que ele nem colocou no evangelho dele, porque ele achou absurdo, das histórias que foram contadas, e ele foi contando. Isso você só aprende quando você se dispõe a sentar para aprender.
Hoje, se alguém perguntar para você o que é o evangelho oral, não, o evangelho oral é aquilo que foi contado oralmente 20, 30, até mesmo 50 anos depois de que Jesus morreu. Tá? Então, se você pegar o livro de Atos, que também é atribuído a Lucas, já também lá para 100 e poucos. E eu não vou entrar muito nesses assuntos, que vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Mas só para vocês entenderem que Paulo, quando diz que ele recebeu do Senhor, ele está recebendo de algo que ele ouviu de alguém. Não foi de que ele leu. Alguém contou essa história da peça para ele. E ele escreveu. E Lucas leu o que Paulo escreveu. E ele escreveu em cima do que Lucas escreveu. E assim vai indo. É assim que é a escrita do Novo Testamento. Só para vocês entenderem isso. Deixa eu ir mais para frente. O que era comido na Páscoa? O que era comido na Páscoa? Quais eram os ingredientes junto à Páscoa? Primeiro, um cordeiro assado, a qual eles comiam a cabeça, a buchada e os pés. Hoje não é mais assim, hoje é ressignificado. Hoje eles colocam um ossinho de cordeiro, um ovo, uma coisa, tudo ressignificado. Mas naquela época não, eles comiam a cabeça do cordeiro. Se tu lá em Êxodo, foi isso que eles comeram quando eles saíram do Egito. Cabeça de cordeiro, buchada de cordeiro e pé de cordeiro, com ervas amargas e molho rarocete, 3 cálices de vinho alcoólico, respeitando a originalidade, porque tem um versículo na Bíblia. Eu não estou aqui fazendo apologia para você beber, viu? Só estou dizendo que Jesus bebia vinho. Jesus não bebia suco, Jesus bebia vinho. Por quê? Porque ele disse assim, ó, João Batista veio, não bebia e não comia. Ele não bebia o quê? Ele não bebia vinho, porque ele era um nazireu, e não comia comidas que era contra a dieta judaica. Ele tinha um voto de nazireado. E vocês disseram que ele tinha demônios. Aí vem o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe. Aí te pergunto, come e bebe o quê? Água? Raciocina comigo. Ele diz que João Batista veio, não bebia o quê? Água? Não bebia vinho porque ele era nazireu. E não comia comida ilícita. Aí Jesus, agora o Filho do Homem veio, diferente de João Batista, ele bebe. Ele bebe água? Bebia? Fim. E comia. E vocês chamam ele de um beberrão e glutão. Agora te pergunto, alguém chamaria tu de bebão se tu tomasse suquita? Alguém te chamaria tu de cachaceiro se tu tomasse só água mineral? Por que eles chamaram Jesus de beberrão e glutão? Porque Jesus sentava na mesa com os pecadores e bebia o seu vinho. Agora Jesus não se embriagava. Essa é a verdade nua e crua. Aí as pessoas com medo, né, de que as pessoas vão sair por aí, eu vou descobrir que Jesus bebia vinho, eu vou encher a cara. Vai, louco, vai encher a cara, vai. Jesus bebia, sim, mas como uma pessoa normal. Porque para um judeu se embriagar era descer um nível mais baixo, tá, de uma condição moral humana. Por isso que Jesus ele era chamado de quê? De amigo de quem? Jesus era chamado amigo de quem? De pecadores. E por quê? Porque os fariseus passavam e viam Jesus lá sentado na mesa, como um pecador.
tomando um cálice de vinho com ele, pregando, falando de Deus para ele. Aí já veio e falou assim: é um pecão, é um cachaceiro, anda com aqueles pecadores. Não é isso que acontece com os fundamentalistas hoje? Às vezes tem um tomando cerveja, o outro está tomando um guaraná, mas a espuma é igual. Já falando, pastor, está mexendo a cara lá. Diga comigo: pecado é se embriagar. E pior, se houver contenda. Porque Paulo diz assim, ó: não vos embriaguei com o vinho que há. Olha o que eu vou dizer. Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Não vos embriaguei com o vinho que há. E se não houver contenda? Já pararam para pensar? Não vos embriaguei com o vinho que há contenda. O que Paulo está dizendo? Não vos embriaguei com vinho e vai para casa bater na mulher, chutar o cachorro e fazer ser vergonhice, vagabundice, bababá. Então, há o agravante do embriagar-se. Embriagar já é errado, mas há o agravante do se embriagar e ainda fazer besteira. Por isso, irmãos, que nós, como somos pessoas inteligentes, nós se abstemos de tudo. Para quê? Para não corrermos risco de as pessoas nos chamar de glutão e beberrão. Porque se chamaram Jesus, tu imagina vocês veem você tomando uma cerveja. Né? Se fizer isso com Jesus, tu imagina vocês veem você. Vai ser daí para cima. Estão entendendo o que eu estou falando? A igreja está em silêncio. Estão entendendo? Eu não estou fazendo apologia a nada. Não vai sair daqui amanhã e encher a cara, porque tu vai se ferrar. Amém? 24. Tendo dado graça, partiu, isso eu já expliquei para vocês. Semelhantemente, depois de cear, tomou o copo, dizendo: este é o meu corpo, tal. Jesus ensinou. Então, o que é fazer memória de Jesus na ceia? É fazer memória de dois compromissos que eu tenho com Ele, que se resume nos dois maiores mandamentos da Bíblia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando tu toma a ceia, tu tens que lembrar de duas coisas: eu preciso repartir Jesus com alguém, porque Ele é o pão da vida. E Ele disse: me repartam aquilo que eu vou fazer para vocês, porque o meu corpo vai ser entregue em favor de vocês. Só que eu quero que vocês repartam esses favores. Não sejam egoístas e fiquem com esse favor só para vocês. Repartam o favor que eu vou fazer para vocês, conquistado na cruz. Me repartam. E ano que vem, na peça, vocês vão se reunir para lembrar do compromisso que vocês têm de me repartir com esse mundo. E outra, aí Paulo traz o ensinamento de repartir o meu pão com quem não tem, porque foi isso que Paulo fez para a igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês não estão repartindo pão, vocês estão desprezando os pobres. E aí você vai entender por que Paulo diz que havia entre eles, para nós encerrar aqui. Deixa eu perguntar aqui, vai passando ali, procura, porque há muitos doentes e fracos. Vai passando. Vai mais. 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 Fome. Espera aí. Com mais. Você chegar aí, ó. Ao versículo que diz assim: porque há muitos fracos e doentes entre vós.
Por que você acha que havia na igreja de Corinto muitos fracos? Porque não estavam. E quem eram os culpados? A facção dos ricos, que estavam dentro da igreja, e que Paulo disse que era bom que eles estavam ali, para que a igreja visse quem realmente era crente de verdade. Sabe quando que você vai ser um crente de verdade? Quando o dinheiro não for ser o teu dono, mas você ser dono do seu dinheiro. Aleluia. Quando o dinheiro é teu dono, o dinheiro te controla, o dinheiro te escraviza, como escravizava esses ricos. Eles não queriam repartir com ninguém, eles eram gulosos, mão mirrada. E Paulo disse: olha, vocês não são crente coisa nenhuma. Olha Jesus, a noite que ele foi traído, ele repartiu o seu pão. Então, como que saber como um crente de verdade? Quando ele não tem a mão mirrada para botar a mão no bolso e ajudar o seu próximo. Aleluia. É assim que se mostra um crente de verdade. E Jesus disse que é assim que se acumula tesouro no céu. Aleluia. Glória. Aleluia. É a capacidade de se desvencilhar do que tem para ajudar alguém. Aleluia. E tratar as pessoas da igreja como irmãos, como se fosse um dedo, uma mão, um braço. Aleluia. E cuide dele como tu cuida da tua mão, do teu pé, quando tu cuida do teu corpo. Sinta a dor dele quando tu corta com a faca, tu faz ai! Tu sente a dor que o membro da tua mão foi cortado. Quando você olha o membro da igreja sofrendo, você sente a dor dele. Você diz: ai, eu preciso ajudar esse irmão. Ai, porque você está ligado pelo amor, pelo vínculo da perfeição, que é o amor. Aleluia. E eu vou dar um testemunho para vocês. Eu fui criticado por pregar isso e por viver isso. Porque numa igreja que eu estava antes, eu fazia isso. Na Santa Ceia, toda a oferta era para comprar a cesta básica. Eu digo: vamos lembrar? Chamava os irmãos e vamos lembrar de que Jesus disse para nós lembrar que nós temos que repartir com o que não tem. Minha esposa é testemunha. Toda a oferta, eu dizia, independente do valor que dá. Porque tem gente que faz, né? Ah, toda a oferta vai para os pobres. Aí dá uma oferta bem volumosa, daí pega a metade, embolsa e a outra metade dá para os pobres. Não, eu botei uma pessoa que era responsável só por aquela oferta. Ela pegava, ela contava e ela passava a pastora ia lá no mercado, comprava tudo em cesta básica. E não tinha uma viúva na nossa igreja que não recebia uma cesta básica mensal. Eu vou falar uma verdade aqui que ninguém... Está na Bíblia. Viúva não dá dízimo. Viúva recebe dízimo. Sabia? Viúva não dá dízimo. Viúva recebe dízimo. Hoje viúva dá dízimo, porque hoje viúva vive em outro conceito. Mas uma viúva que ganha o salário mínimo, eu nunca pedi o dízimo dela. Pelo contrário, eu incentivava aquele que ganhava mais a ajudar ela. Então ele dava dinheiro, eu comprava a cesta básica e eu levava para ela. Nós fizemos uma campanha na igreja de ajudar uma moça a pagar a faculdade de advocacia dela. Reuni a igreja. Como foi difícil manter isso. Porque no dia, todo mundo levanta a mão. Aí depois, esse mês não deu, pois é, não deu. Então, eu digo, não façam voto de tolo. O pastor já começou a dizer amém. Ele está dizendo, ó, acaba o culto. Conheço, quando ela começa assim, você que no dia que estiver pregando aqui, ela começar amém atrás, ela está dizendo, ó, já está quase 9 horas. Pode continuar mais uma hora e meia, que está bom. Mas aí depois vai apanhar. Entenderam? É assim que funcionava. Aí amanhã é domingo, né? Não? Amanhã é segunda. Eu já estou no sábado. Tá? Mas irmãos,
Eu sempre trabalhei assim. E eu fui questionado. Eu saí do ministério por causa disso. E ontem eu conversava com a minha esposa. Eu fui chamado e tive uma proposta. E eles disseram, olha, nós queremos usar o teu hebraico, que tu sabe, o teu conhecimento de hebraico, o teu conhecimento de grego. Só que você vai ter que dançar a música conforme nós tocamos. Você não vai mais poder pregar isso, você não vai mais poder pregar isso, você não vai mais poder pregar isso, e você não vai mais poder pregar isso. Eu cuidava de 10 igrejas, minha esposa chorou uma semana por isso. Eu cuidava de 10 igrejas, eu era supervisor, um bispo de um campo. No dia que faleceu meu irmão, meu presidente da convenção chegou lá, bem na hora que eu estava saindo. Eu disse, eu não me vendo. Aleluia. Eu não me vendo. Sofri, mas eu não me vendi. Eu não troquei meus princípios. Eu não vou subir num púlpito e pregar uma mentira. Eu não vou dizer se é, se não é. Porque para mim, a base de tudo que se faz para Deus, a fonte é o coração. Pode até sair da mão, mas se não sair do coração, Deus não aceita. Porque Paulo diz, tu pode vender tudo que tu tens e dar aos pobres, mas se não for pelo amor que está no coração, os pobres vão ficar felizes, você vai ser chamado o cara pelos pobres, mas Deus vai olhar para você e dizer, pobre e miserável que nunca entendeu o meu amor. Verdade. Nos colocamos de pé. E as palmas com você. Aleluia, Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Não é que eu queira que acabe logo o culto, é que tem horas para se cumprir, né, amados? O pessoal trabalha, né, queridos? O Rogério trabalha cedo, levanta acho que 2 horas da manhã para pegar o ônibus. Vamos orar nessa noite. Eu agradeço a Deus pela sua presença nessa noite, visitante. Que Deus possa abençoar essa semana, nos guardar, nos livrar em nome de Jesus. Quarta-feira temos culto, quinta-feira círculo de oração e domingo grande culto, amém? Não é culto de ensino domingo que vem, vai falar para os visitantes, hoje é um culto especial, tem uma vez por mês só culto de ensino, amém, queridos? Amém. Então os outros é culto da família, amém? Só um pouquinho, só para... se você quiser o esboço desse ensinamento, esboçado que nem está ali, para você estudar em casa, repensar, um dia ensinar alguém, fazer o que Jesus disse, né? Vamos dizer assim, eu vou dar a vocês para que vocês repartam. Eu vou me entregar para vocês, mas que vocês me repartam. Que vocês repartam os meus conhecimentos com outros. Se vocês quiserem, entra no meu WhatsApp, eu mando para vocês em PDF, eu mando para vocês em PowerPoint, o que vocês quiserem, o ensinamento em nome de Yeshua. Bem, vamos orar. Essa semana vamos estar indo visitar os irmãos. Bem, querido, não deu a semana passada, mas essa a gente vai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, Deus de vitória e maravilha, que estamos nessa noite. Aleluia. Queremos te louvar, Jesus querido, por esse ensinamento, por essa palavra, Jesus, nos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa os que estão enfermos, dá vitória, olha pela Lena, Jesus, coloca diante de ti, Pai, essa mulher, Senhor.